dia, amigos, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma leitura do nosso Alimento Diário. Chegamos na segunda semana desse terceiro volume do Alimento Diário. No caso, estamos na sexta-feira e nesta manhã eu queria ler Romanos capítulo 10, versículo 12 a 13, que no caso é um versículo de oração, que nós devemos tomá-lo como oração nesta manhã. E nos diz o seguinte: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o tema de hoje é: a salvação chegou aos gentios. E essa leitura de hoje ela está baseada em Atos, capítulo 10. E ali nos mostra a história de Pedro chegando em Jope. Era uma cidade à beira-mar. E nos relata que ao chegar ali, na casa de Simão, o curtidor, Pedro ele teve fome, mas enquanto lhe preparavam uma refeição, ele subiu ao terraço para orar. Antes de falar isso para você, antes de citar essa história, eu queria dizer tanto para mim como para você, que está nos ouvindo, nos assistindo nessa manhã. Hoje é o tempo que nós não devemos fazer distinção de pessoas. O Senhor quer salvar as pessoas. E por isso, aonde chegamos, nós podemos simplesmente fazer uma pergunta: posso orar por você? Nós precisamos orar pelas pessoas para que Deus introduza na sua vida a salvação. Então, aqui começa nos falando que a salvação entrou em Jerusalém. Ali o Senhor começou a derramar o seu Espírito e a introduzir a salvação, porque a salvação vem por meio dos judeus. Em Atos capítulo 2, nos mostra ali 120 galileus orando e o Espírito Santo derramando sobre eles. Claro, isso foi uma promessa do Senhor, que eles deveriam esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. E naquele dia, a igreja em Jerusalém foi gerada. Claro que em João capítulo 20, o Senhor soprou o Espírito nos discípulos, eles receberam o Espírito interiormente. Mas a partir do capítulo 2 de Atos, depois que eles foram revestidos, eles foram empoderados. Isso mostrando que eu e você não vamos de nós mesmos para sair para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas. Quando você amanhece, irmãos, fique sabendo, você é um homem de Deus. Você é uma pessoa que tem o Espírito como a sua farda, como o seu revestimento de autoridade. Por isso, aonde chegamos, podemos expressar a vida divina, levar a salvação orando pelas pessoas, levando as pessoas a invocar o nome do Senhor. Nós estamos incumbidos disso. Então, em Atos capítulo 2, a igreja ali foi gerada. Mas em Atos capítulo 10, a igreja, no caso dos judeus. Mas em Atos capítulo 10, o Senhor ele não faz distinção de pessoa. E Pedro percebeu isso, porque ele teve uma visão do lençol descendo, e essa visão aconteceu 3 vezes. E Pedro, em cada visão o Senhor falou: Pedro, mata e come. Mas Pedro, ele disse: Senhor, de modo algum algo impuro entrou em minha boca. Então, isso aconteceu por 3 vezes e o Senhor falou para ele: não considere impuro aquilo que o Senhor purificou, aquilo que o Senhor santificou. Então Pedro, a partir daí, ele entendeu que, onde foi aqui mesmo? Ele entendeu que o Evangelho também era para os gentios. Quem são esses gentios aqui considerados pelos judeus?
todos aqueles que não são judeus eram considerados impuros, eram considerados gentios por ele. Mas o Senhor também queria alcançar com o teu evangelho os gentios. Por isso, o Senhor aqui, nesta visão, no capítulo 10, levantou alguém chamado Cornélio, um centurião, alguém temente a Deus, que orava ao Senhor e que dava esmola. E enquanto ele orava, um anjo lhe apareceu e disse aonde Pedro estava e mandou 3 varões, 3 soldados irem buscar Pedro. Foi tudo bem detalhado, irmãos. Quando o Senhor quer salvar alguém ou quer cumprir o seu propósito na vida de uma pessoa, Ele sempre nos envia, Ele sempre prepara tudo. Nada é feito por de nós mesmos. Nós só somos canais e devemos ser obedientes à palavra de Deus, à palavra profética. Quando o Senhor fala conosco, Ele já preparou todas as coisas. Ele preparou Pedro, dando-lhe a visão, preparou Cornélio para receber o evangelho, para receber a salvação. E nisso Pedro foi obediente, e o Espírito já tinha preparado ele, que deveria seguir aqueles homens, aqueles varões, e Pedro obedeceu, foi até a cidade de Cornélio, foi até os gentios. Os judeus tinham o costume de não entrar na casa de gentios, nem comer com eles, mas ali Pedro tinha entendido que o Espírito queria salvar aquela casa, e ele entrou na casa de Cornélio. Ali já estava tudo preparado, já havia uma reunião. Cornélio convidou, já sabendo que Pedro vinha, convidou as famílias, os amigos mais íntimos, e recebeu Pedro, e esperou que Pedro falasse as palavras de Deus. E Pedro ali falou acerca do Senhor, falou acerca da crucificação, da salvação. E enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles glorificaram a Deus. E a partir daí, nós entendemos porque a maioria daqueles que estavam ali, da igreja dos gentios, a partir daí, a igreja foi gerada, a igreja dos gentios. E pela primeira vez, no capítulo 11, os discípulos foram chamados de cristãos. Aleluia! Essa história é uma história maravilhosa. Por quê? Porque a graça também, embora em Atos 2 eram só igrejas de judeus, só compunha na igreja só judeus, agora em Atos 10, também essa graça chegou até os gentios, chegou a mim e a você. Então aqui no último parágrafo, nos últimos parágrafos, diferentemente da igreja composta apenas por judeus, como eu tinha dito, a igreja de Antioquia era composta em sua maioria de gentios. Por isso podemos chamá-lo de igreja dos gentios. Era uma igreja muito forte. Tanto é que o ministério de Paulo, de Barnabé, de Paulo, começou ali. Barnabé e Paulo ajudaram aquela igreja. Na verdade, eu digo que eles mais foram ajudados do que ajudados, que era uma igreja muito forte, muito alegre, muito cheia de espírito, cheia de encargo. E ali, a partir dali, Paulo pôde começar o seu ministério de uma maneira muito forte. Então eles foram muito ajudados ali, e eles também ajudaram muito a igreja dos gentios, embora Paulo fosse um judeu. Isso mostra que Deus não faz distinção de pessoas. Querido leitor, o Senhor usou o próprio Pedro para abrir a porta da salvação a gentios. E nós estamos entre esses gentios. Aleluia! O Espírito Santo também foi derramado sobre nós. Recebemos dons espiritual e fomos batizados para dentro do corpo de Cristo, a igreja. Agora começa o processo de edificação da igreja. Querido amigo, você percebe que essa leitura de hoje nos mostra que aqueles que já receberam esse Espírito já estão revestidos de autoridade,
Ao sair, você só faz abrir a boca, orar pelas pessoas, falar da salvação, falar que Jesus é o Senhor, levar as pessoas a invocar este nome, introduzir a salvação. Não somos nós que fazemos, mas é a partir deste Espírito é que Deus realiza a sua obra. É a partir deste Espírito que Deus edifica a sua igreja. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu nome. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor chegou até nós. Gentios, éramos considerados gentios. Hoje sentimos que o Senhor não faz distinção entre judeu, grego, uma vez que o Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado. Abençoa-os nesse dia, abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, alcança as pessoas, possamos orar mais pelas pessoas, levá-los a reconhecer que Jesus é o Senhor das suas vidas, o Senhor da nossa vida. Ó Senhor Jesus.